Nós falamos agora de uma doença muito comum no verão, a conjuntivite. Você já teve, Márcio? Não, mas sei que não é nem um pouco agradável. Sorte sua, viu? Porque eu já tive e é muito chato. Agora, você sabia que o número de casos dessa inflamação nos olhos aumenta justamente no calor, quando mais pessoas frequentam praias e piscinas? E com isso, as chances de contágio são ainda maiores. A conjuntivite é o assunto de hoje da nossa coluna Bem-Estar. Uma ardência nos olhos, e esse pode ser um dos primeiros sinais de que tem algo errado. Dona Marilda ainda se recupera de uma conjuntivite. Incomoda muito, muito mesmo. Eita, secreção, a ardência, por exemplo, a luz, excesso de luz, eu vejo reflexo, começa a lacrimejar, já começou. Aí eu fico na aflição. Água filtrada e gelada nos olhos por várias vezes ao dia alivia o incômodo. Mas automedicação, nem pense nisso. O mais indicado é procurar logo um especialista. Já teve conjuntivite alguma vez? Já tive, já. Já teve? Já. E o que sentiu? Como foi? Ah, muito ruim, parece que tá cheio de terra o olho, né? E o que fez para aliviar esse incômodo? Ah, foi o médico. Aí passou colírio e aí melhorou. A conjuntivite é uma inflamação na membrana que cobre a parte branca dos olhos. É contagiosa e pode ser causada por vírus, bactéria ou alergia. Ocorre em qualquer época do ano, mas cresce nos meses mais quentes por causa do aumento da poluição e da frequência às praias. Aos 78 anos e mesmo com todo o inconveniente causado pela doença, Dona Marilda não se deixou abater e até com bom humor e estilo vai tocando a rotina. Continuei com as minhas atividades, vou pra pracinha, sento lá, bato papo com o pessoal, depois subo, venho pra minha casa ver minha televisão. Mas até a pessoa descobrir se tem a conjuntivite alérgica ou não, é muito bom saber os cuidados que se tem que ter para não passar a doença para os outros, caso seja do tipo contagioso. Por isso, nós convidamos o oftalmologista Juan Jimenez para conversar conosco aqui no estúdio. Oi, doutor. Obrigada pela presença. Queria já começar perguntando para o senhor quais são os cuidados para evitar o contágio. Olha, tudo depende da conjuntivite, porque a gente está falando de conjuntivite como uma coisa geral. Então, a conjuntivite, como você mesmo já notou, tem várias causas. Causa alérgica, irritativa e causa bacteriana, que é essa conjuntivite que é transmissível, que passa de uma pessoa para outra. Quando você tem uma conjuntivite que não é bacteriana, normalmente ela às vezes melhora sozinha. O Márcio disse que nunca teve conjuntivite, é improvável, porque a gente tem uma média de 5 a 6 por ano, todo mundo. Só que ela é autolimitante, ela melhora e vai embora sozinha. Dá uma irritaçãozinha, o olho fica um pouco mais vermelho, e depois de um dia ou dois já acabou. Entendeu? Então a maioria é assim. Quando a conjuntivite ela se associa, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, ela costuma acontecer mais nesses meses em que os alérgicos estão mais no ar. Então, aí a conjuntivite alérgica, que a pessoa tem normalmente, mas não sente tanto incômodo, passa a ficar pior. E aí acontece o quê? As bactérias que estão no ar acabam contaminando e, com isso, você tem uma conjuntivite associada, uma conjuntivite bacteriana, que é transmissível. Essa eu sentiria e reclamaria. Exatamente. Né? A Simone de Souza Silva. Qual o melhor tratamento em crianças pequenas? Minha filha tem 2 anos, está com conjuntivite, levei ao médico e ele passou só soro. Só o soro resolve? O soro gelado. A lavagem com o soro gelado, que eu tenho um pouco de receio, porque o soro pode ser contaminado e ficar muito tempo na geladeira. Eu prefiro água filtrada gelada, aquela água que as pessoas bebem, que toda hora esvazia da geladeira, né? A pessoa enche aquela garrafa constantemente. Eu prefiro que lave com aquela água. Agora, se uma conjuntivite persiste por mais que 2 dias, tem que procurar o oftalmologista, que é a necessidade de um antibiótico às vezes. A Érica Maria diz que está grávida e quer saber se tem algum problema se ela tiver conjuntivite. Tem algum problema sim, porque alguns antibióticos não podem ser administrados na gravidez, principalmente nos primeiros 3 meses. Mas o tratamento também toma remédio? Não, não toma remédio, mas o colírio é absorvido também. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o colírio pinga no olho, mas ele é absorvido pelo organismo. O Wanderson Bezerra, eu estou com conjuntivite, percebo que ao acordar meu olho está mais irritado. Isso é normal? Não, ele está com conjuntivite. Então, é normal. Naturalmente vai estar irritado o olho dele. De noite, o olho está fechado, é um ambiente mais quente e, com isso, a proliferação de bactérias é maior. O que não quer dizer, com isso, que tem que ver se ele está se tratando, né? Porque é importante ele estar se tratando. E ele pergunta como é que faz para que o outro olho não seja contaminado. É muito difícil. Lavar muito bem as mãos, evitar a todo custo coçar o olho com uma mão e com a outra, entendeu?
porque é muito difícil. Porque normalmente, é difícil, né? Porque arde, você normalmente fica... a gente trata os dois olhos, mesmo que um só esteja com conjuntivite, o ideal é fazer o tratamento nos dois olhos, porque é muito difícil evitar isso. A Fernanda Zambuja diz que está com conjuntivite há 11 dias e que já está melhorando, porém ainda está com a visão embaçada. Até quantos dias uma conjuntivite pode durar? Então, se ela está tantos dias com conjuntivite, ela deve estar com uma conjuntivite de causa viral. E essa conjuntivite é bastante difícil de tratar. E o tratamento é o mesmo? É, o tratamento é o mesmo, só que é lento. Eu já tive pacientes ficarem meses, 2 meses com conjuntivite. Ih, Fernanda, tenha paciência então, hein? Pois é. E às vezes fica ainda umas marquinhas, ficam umas lesões no olho, que demoram às vezes anos para desaparecerem. Poxa. A Elaine Regina da Silva Lima disse que está há 15 dias com coceira nos olhos e perguntando se isso pode ser conjuntivite. Grandes possibilidades. A primeira coisa a fazer é lavar os olhos com água gelada várias vezes ao dia. Pode pingar 4, 5, 10 vezes ao dia, lavar o olho com água gelada. Se não melhorar com 2 dias, 3 dias, procurar o médico. Importante aqui uma pergunta da Juliana Silva. Como diferenciar conjuntivite de terçol? Não, o terçol é diferente. O terçol, a pálpebra fica inchada. Fica aquela bolinha, fica né? Uma bolinha. Cresce aquela bolinha. O terçol é uma glândula que tem nas pálpebras que produz gordura que se inflama. O terçol é totalmente diferente, né? Ele incha uma área localizada. No início pode se confundir, depois não. Depois o terçol já se localiza, forma aquela bolinha mesmo, né? E como é que trata o terçol? Calor local. Calor, compressas mornas. É a compressa morna que cura o terçol. Doutor, muito obrigado. Ótimas dicas. Muito obrigado pela sua presença aqui no RJ Primeira Edição. Foram muitas perguntas que chegaram. Impressionante. Realmente deve ter muita gente sofrendo com conjuntivite. E por isso, nunca é demais saber os cuidados que a gente deve ter com os olhos.